Lula, cara, assim... Não, você vai falar do Lula, Eu vou falar do Lula, já coloque achei a no foto do Lula, por que não escolhê-lo como próximo presidente? Que seria o 4º mandato, certo? Eu já começaria por isso, né? Mas, veja, você quantos anos, Vilela? Eu, 55, faço 56. Tenho 42. Então, toda a nossa vida Tira essa produtiva... notificação aí, que é rapaz. isso? Deixa eu desligar. Tô Toda a nossa Tô vida procurando onde produtiva... era isso aí. Oi. mal aí, ó. Tem até tirado aqui, ó. Hã? Ah, esqueceu do Zema, diretor. Tá bom, ele é o próximo. Pô, foi Lula, Zema e Flávio, Tá. pronto. Toda a nossa vida produtiva foi marcada por governos do Lula. A gente se tornou mais produtivo, a gente investiu nas nossas carreiras, a gente tomou as decisões como homens maiores de idade em um país governado basicamente por ele ou pela sucessora dele, pela Dilma. É. Eles venceram praticamente tudo de 2002 pra cá. E o Brasil não se tornou um país melhor. A gente viu o problema da violência aumentar. A gente viu o Brasil entrar num voo de galinha e cair. A gente viu os maiores escândalos de corrupção da nossa história se sucederem. A gente viu a gente se alinhar a um bloco internacional de nações que cometem os crimes dos mais diversos. A gente financiou a ditadura na Venezuela, a gente financiou a ditadura na África. A gente viu o início de discussões no Brasil sobre ódios interregionais. A gente viu o PT dividir o Brasil. A divisão que a gente tem no Brasil, falando, é o direito civil. Mentira, quem dividiu como política foi o PT. Foi a estratégia que o João Santana adotou com o Lula após o Lula ter o Bolsa Família, que aí ele ficou realmente hegemônico no Nordeste. O Lula ganhou em 2002 com um voto bem distribuído por toda a nação. Tinha voto no Sul, daí ele ganhou em São Paulo em 2002. Entendeu? Então, o PT, naquela época, fez essa escolha, ele dividiu o Brasil em dois. Então, o Lula fez tudo isso. O Brasil não se tornou um país grande. O Brasil se tornou um país que ganhou o apelido de anão diplomático. O Brasil perdeu todas as grandes oportunidades de se tornar uma das grandes nações da história. Se o Brasil tivesse feito as reformas de competitividade que a gente está falando em fazer, que eu comentei hoje num programa, durante o governo Lula nos anos 2000, o Brasil teria estourado, deslanchado. Se previdência, reforma administrativa, se reforma trabalhista, se, vamos dizer, o cuidado com a questão fiscal permitindo que os juros ficassem baixos, tudo isso acontecesse naquela época, o Brasil tinha infraestrutura, empresas se instalavam aqui, tinha complexidade, o mundo era outro. Não foi isso que aconteceu. O Lula vendeu a janta para pagar o almoço, ou seja, ele vendeu o nosso futuro para ele poder comprar os carguinhos dele, ganhar as eleições dele e a sucessora dele, a Dilma. Portanto, o Lula é o grande câncer da nossa geração. O Lula tem que deixar de existir do ponto de vista político. A memória política do Lula tem que ser esquecida. O Lula foi o grande desperdício geracional nosso. E o Lula também representa uma geração, os sonhos da geração dos anos 60, 70 no Brasil, meio de esquerda e tal, que não larga o nosso pé. Não larga, parece que a gente tem que viver o tempo todo o sonho daquela pessoa que assistiu o filme Ainda Estou Aqui, as brigas da ditadura militar, aquelas categorias de pensamento idiotas. O Lula tem que sumir, vai dar pombo pro milho, Lula. Vai cuidar da Janja. Já deu, o governo dele cansou. Ele mesmo tá cansado. Todo mundo percebe que o Lula já não consegue raciocinar direito. Ele tá cansado, ele tá sem energia. Esse homem sem energia, deprimido, cansado, que já não nem sabe qual é o projeto dele do Brasil, tanto que qual é a proposta dele? Pé de meia, vou te dar uma graninha pra você ir pra aula. Ir pra aula é obrigação. Vou te dar um botijão de gás. Vou te dar energia elétrica. É isso o projeto de Brasil do PT? Então o cara começa, né? A esperança, né? 2002, Lula ganhou. A esperança do operário que não sei o quê. Acelera a fita, chegamos em 2026, eu vou te dar um botijão de gás. Calma, que país é esse? Que país desgraçado ele entrega que as pessoas estão comemorando que ele agora vai distribuir botijão de gás? Então, pô, é um projeto falido. O Lula tem que ser... Eu podia falar da corrupção do Lula, podia falar de tudo. Eu vou falar só de uma coisa. O projeto dele é essencialmente falido. E ele entregou uma geração inteira destruída. Não à toa que ele pegou um Brasil que hoje boa parte das pessoas vivem de assistencialismo. Ele pegou um país que ainda recebia um restinho de imigrante. Hoje o país exporta pessoas pro resto do mundo. Um país em que as facções criminosas ficaram poderosas. O Lula acabou com a nossa geração. É isso. A nossa geração no Brasil é uma geração que será para sempre marcada por ter sido a geração que foi destruída pelo Lula. Tem chance dele desistir? Se a direita estiver muito à frente, Tem. Você acha que ele corre o risco de perder e fala, putz, eu não vou terminar a minha biografia assim? Tem. E aí mas ele não criou um sucessor, e aí? Mas aí, cara, ele bota no segundo turno, talvez, um Haddad ou um Camilo, talvez. Porque eu acho assim, pra quem rodou no Ceará, Maranhão, saiu até pesquisa Metrópolis que eu tava roubando o voto deles no Nordeste. Essa é a matéria do Metrópolis, desculpa. Os filhos do eleitor do Lula no Nordeste não gostam do Lula. Os filhos do eleitor do Lula no Nordeste querem uma vida que vá além do vou receber uma bolsa, e o prefeito da cidade vai fazer um negocinho aqui e o Lula gosta da gente. As pessoas querem mais do que isso.
E o Lula não tá entregando um horizonte disso. O que o Lula tá visando pra essa pessoa mais pobre, vamos supor, um rapaz que é entregador em Sobral, lá no Ceará. O Lula tá avisando, eu vou te dar um botijão, mas eu não quero botijão, eu quero uma vida, quero uma vida legal, eu quero comprar coisa, eu quero montar meu negócio. Não, eu vou te dar um botijão e ainda vou cobrar um imposto de você. Esse cara já não quer mais o Lula.